Boa tarde, investidores. Sejam bem-vindos a mais um Cara a Cara com o Gestor. Aquela oportunidade única e exclusiva de você tirar suas dúvidas ao vivo com o seu gestor favorito. Como eu sempre falo, no mercado financeiro você não tem essa facilidade, mas aqui no Modal Mais você consegue falar diretamente com o seu gestor favorito. Como? Comentando aqui no chat do nosso programa. Fico a live inteira aqui com o celular na mão, acompanhando o chat do Cara a Cara para poder passar aqui para o nosso convidado a sua dúvida, a sua pergunta, o que você quer saber, seja sobre o tema, seja sobre o fundo, sobre a gestora, enfim, mandem suas curiosidades aqui que eu vou repassar ao vivo para o nosso convidado. E hoje nós vamos falar de uma empresa que está sempre em evidência para os nossos investidores, tá? E vamos tirar todas as dúvidas aqui com quem acompanha o dia a dia, não só dessa, mas de várias outras empresas do Brasil e a gestora até do mundo, né? Que é o Gustavo da 20 Partners, não é esse? Gustavo, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui. Pô, obrigado pelo convite, acho que é um prazer fazer parte aí da live de vocês também e ver se a gente consegue ajudar um pouquinho nesse trabalho de educação financeira que vocês estão realizando aí um excelente trabalho até então. Por aí, cara. Eu sou um super adepto, um super fã de educação financeira, gosto muito de dar acesso ao investidor, não só a produtos, mas a conhecimento. Eu acho que isso é disruptivo, isso muda a vida do investidor que está ali nos assistindo agora de casa ou que vai nos assistir depois aí na live, que fica salva aqui no nosso canal do YouTube, tá, pessoal? Então, acho isso sensacional. E vamos falar agora de Petrobras, né, pessoal? Petrobras é uma empresa que eu acho que ela causa emoções no brasileiro como um todo, né? Todo brasileiro se sente um pouco dono da Petrobras, seja ele acionista ou não, né? É uma empresa que tem uma identificação muito grande com toda a nossa população. E muito recentemente, né, ela vem tendo ali uma exposição muito grande em função principalmente da alta do preço do barril de petróleo no mercado internacional. Só para deixar isso muito claro, não é uma alta de preço do barril de petróleo da Petrobras, o petróleo é uma commodity negociada internacionalmente, então teve uma alta no mercado internacional que fez os nossos combustíveis aqui dispararem e pressionarem vários outros segmentos, principalmente quando a gente fala da inflação como um todo, segue muito pressionado em função disso. Primeira pergunta que eu vou fazer é para contextualizar um pouquinho essa questão da alta do petróleo. Vocês que acompanham a empresa, que olham a empresa de perto, aqui vocês, digamos assim, culpam, de fato, essa alta do petróleo que a gente viu muito recentemente nos últimos meses. Gustavo, vamos começar por ali. Não, tá ótimo. Não, são N os fatores que levaram ao ponto onde a gente está, né? Acho que primeiro foram alguns anos com essa onda de ESG que diversas empresas deixaram de fazer alguns investimentos. Em algum momento também o petróleo ficou num patamar que desestimulava esses investimentos. Mas o que causou essa alta nesse patamar tão rápido que a gente está, de fato, os problemas ali com a Rússia, né? Um player relevante e aí, quando a gente começa a entrar em alguns produtos mais especificamente, como o do diesel, assim, dado a relevância também que eles têm ali na parte de refino, a gente começa a falar de eventual escassez também do produto, né? Então, esse balanço de oferta e demanda mais apertado tem levado esses preços para um novo patamar. Junta isso com a desvalorização cambial, né? Pré-Covid ali a gente estava perto dos R$4, né? O dólar, agora 5, chegou a bater quase 6, né? Isso aí. Tá fazendo com que o preço dos combustíveis subissem não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Sim. É interessante isso que você falou, né? Que não é um caso apenas brasileiro, né? A gente vê aí, por exemplo, os Estados Unidos que todo brasileiro tem a impressão de que nos Estados Unidos tudo é muito mais barato, né? A gente vê diversas pessoas falando sobre isso, trazendo essa informação para cá. E, inclusive, lá o preço do combustível vem afetando bastante a popularidade do presidente Joe Biden, porque ele está sofrendo muita pressão em função da alta, não só dos combustíveis, mas da inflação como um todo. E aí, olhando para o nosso caso brasileiro, né, a dúvida que sempre vem na cabeça do nosso investidor de Petrobras a gente sabe que Petrobras é uma empresa público-privada. Né? O que eu quero dizer com isso? Né? Ela é uma empresa de capital aberto, com uma governança privada, porém com uma participação relevante do governo federal. Tá? E não é de hoje que o governo federal sempre fica incomodado quando você tem uma alta de preços de combustíveis no país, porque afeta diretamente a popularidade do governo que está no comando. Seja ele o governo atual ou o governo anterior, não é uma coisa nova, isso não está acontecendo agora, sempre aconteceu essa, digamos assim,
inconformidade dos governantes em relação ao preço do combustível, né? Como que você vê isso do ponto de vista de investidor, de um gestor que analisa a empresa para o preço das ações? Você acha que ela pode ainda ser muito mais impactada por essa tentativa, digamos assim, de interferência? Ou você acha que ela é uma empresa que é sólida o suficiente, blindada o suficiente para conseguir transitar por isso sem muitas dores? Acho que se ela fosse talvez sólida o suficiente, óbvio que tem algumas amarras ali, mudou um pouco a governança, mas se ela fosse 100% blindada, ela não estaria negociando a 3 vezes lucro, quando várias outras empresas lá fora negociam a 10, né? Ou algumas que sejam um pouco mais descontadas a 7, assim, se o pessoal acha que o CDI está alto com mais de 1% ao mês, a gente fosse mensalizar, digamos assim, brincando o dividendo da Petrobras, você estaria rodando em 2,5%, 3% ao mês, assim, né, 250%, 300% do CDI, sei lá. Então, assim, é inegável que ela parece barata e grande parte disso deve-se ao risco político, né? Acho que os impostos talvez é um dos problemas do Brasil, né? A carga tributária, a gente brinca assim, a gente está trabalhando ali até quase que o meio do ano para pagar o governo sempre, né? Depois da metade do ano que a gente começa a trabalhar para a gente. E isso não só nos combustíveis, mas em tudo quanto é coisa, né? Então essa discussão atual aí de impostos, ICMS, CID em cima dos combustíveis, no final do dia tem toda uma questão política, popularidade dos governos. A gente viu coisas assim, essa onda populista também em outros governos, principalmente pré-eleição. Acho que isso costuma ocorrer na história do Brasil. E o curioso é que até, na verdade, as medidas que foram tomadas, dá para se dizer que assim, como na verdade quem está pagando a conta agora é o Brasil, o brasileiro como um todo, e aliviaram até um pouco para a Petrobras, até foi no relativo bom para a Petro, né? A defasagem já está em quase R$1 de novo na gasolina, dado o que aconteceu também com o câmbio e petróleo. De repente tem espaço para fechar um pouco esse gap. Não parece provável, dado todas as mudanças que a gente viu ali na presidência, no comando da Petrobras, mas existe bastante desse risco de intervenção no preço da Petrobras. Então isso gera uma simetria interessante, e aí talvez a gente muitas vezes acaba fazendo algumas contas, olhando o derivativo para ver se seja opção de compra ou venda ali, faz sentido redear um pouco essa eventual posição, investimento que a gente carrega na Petrobras. Não, é excelente. E é legal você falar desses mecanismos, né? Eu sempre falo muito aqui na nossa live que o investidor tradicional, ele tem todo o direito e ele deve, de fato, aprender a investir por conta própria, pode ir lá operar no mercado de ações. A gente aqui no Modal mesmo tem diversos analistas que ensinam o cara ali a fazer alocação em ações, né? Temos o nosso time da Eleven também de research que dá ali call de alocação e tudo mais. Mas eu sempre falo, bota uma parte do seu dinheiro com um gestor profissional, porque ele vai olhar, como você acabou de falar, putz, legal, tem o case de Petro, é um case sensível, tem riscos, tem benefícios, tem coisas boas, coisas ruins, mas eu vou montar via derivativo, eventualmente, alguma exposição, porque eu pago um prêmio pelo derivativo que eu tenho ali, seja uma opção de compra, uma opção de venda, faço uma alocação bonitinha e se o cenário que eu penso concretizar, eu ganho o dinheiro que eu estou objetivando, senão eu perco só aquele prêmio e tenho uma certa proteção. Então, eu acho que essa inteligência de alocação é um diferencial muito grande dos gestores vis-à-vis o investidor geral, que não, na média, não pensa tanto nesse formato, né, de alocação. Vocês usam muito esses derivativos em outros ativos, além da própria Petrobras, dentro da carteira de vocês? Em geral, nesses casos binários, a gente gosta bastante. Assim, na verdade, a gente... então, assim, seja esses... ou binários, ou de algumas assimetrias, que a gente vê que o mercado não precificou totalmente, né? Então, talvez na Covid ali, um dos grandes acertos que a gente teve foi realmente olhar isso. E aí, olhando lá em janeiro de 20, já tinha muita notícia sobre aviões parados, né? Você via foto de um deserto cheio de avião estacionado lá na China, Wuhan isolada, né? Um negócio esquisito.
E aí até a gente confessa que não é que a gente acertou o call da Covid, a gente até dá para falar que errou, né? Porque a gente achou que sim, o setor aéreo no mundo inteiro ia colapsar, dado as restrições de mobilidade que acabam acontecendo, mas a nossa premissa é que essas restrições iam acontecer para segurar a Covid, não, na verdade, que aconteceu o que aconteceu, onde a restrição não foi nem tão relevante assim inicialmente, né? E a Covid se espalhou no mundo e no final depois ninguém viajou, né? Não aí, por uma restrição imposta, mas como consequência disso já ter espalhado, né? Então, naquele momento, a vol de Azul, Gol, assim, estavam na casa de menos de 20% de vol. Então dava para comprar put, né, que é a opção de venda dessas ações fora do dinheiro, pagando quase nada. Né? Isso ajudou a gente a defender o fundo no início de 2020. E em 2021 também, no início do ano, foi relativamente parecido. Talvez foi a primeira vez ali que a gente viu o tom do governo começar a mudar, né, com relação ao preço dos combustíveis. Ainda nem tinha acontecido a guerra, mas o petróleo já vinha subindo. O câmbio também já estava desvalorizado. E cada reajuste da Petro, a gente via o governo mudando o tom, o descontentamento dele com relação às alterações de preço, né? A gente viu como a greve dos caminhoneiros também no passado afetou o governo, população, popularidade, etc. Então, naquele momento, a gente também viu uma simetria muito grande de comprar proteção da Petrobras, fora do dinheiro também. A gente não sabia quando que e se eventualmente alguma coisa ia mudar. No final do dia a gente até viu que as primeiras atualizações dá para falar que trocaram 100 por meia dúzia, né? O susto inicial foi muito maior do que de fato o mercado precificou, mas também ajudou a gente a se proteger num cenário de cauda, né? Sim. E as eleições, muitas vezes a gente vê que, dependendo de quem for o eleito, seja em âmbito federal ou estadual, né? A gente pode falar aqui da Sabesp também, muito se fala de eventual potencial de privatização dela, quanto ela poderia valer, o que está precificado ou não, quem seriam os candidatos mais propensos a essa eventual privatização. Então a gente está sempre dando uma olhada, analisando o que está no preço, quais são os outcomes em cada um dos cenários e vendo se faz ou não sentido pagar esse prêmio para se posicionar nesses cenários binários, né? E novamente, né, uma forma de investir onde você consegue pelo menos mensurar o prejuízo, você consegue medir o quanto você está disposto a colocar de risco nessa alocação via os derivativos. Eles são uma ferramenta muito inteligente, ele é até muito mais utilizado por fundos multimercados, né? Os derivativos são amplamente utilizados por fundos multimercados, mas nos fundos de ações eles também são bastante úteis, justamente nesses cenários, né? Poxa, eu não sei se vai ou volta. E aí até você falou, poxa, a valuation da Petrobras 3 vezes ali, né? O valuation dela aí comparado com empresas lá fora que estão batendo 7 a 10, né? Então, putz, tem um caminho ali que você pode imaginar de fechamento, porém, muitas coisas precisam ser feitas. Então, vou ficar long, né? Vou ficar só comprado na ação? Talvez não. Faço uma operação com uma opçãozinha que me dá a alavancagem que eu preciso se der certo. Se não der certo, travei no meu prêmio ali. E você falou uma coisa legal. A volta estava baixa, né, das aéreas e você comprou. Só dando uma traduzida rápida do que isso significa, né? As opções, pessoal, um dos fatores que fazem com que elas tenham um preço maior ou menor para você comprar, pagar lá o prêmio, para ter direito àquela opção, é justamente a volatilidade da ação principal, do ativo objeto daquela opção. Então, no momento que a volatilidade está mais baixa, é o melhor momento para você começar a comprar opções. Não adianta muito você querer ir lá comprar opção quando a vol já explodiu, o cenário já está de cauda, a crise já aconteceu. As opções provavelmente vão estar num preço que não justificam você pagar aquele prêmio ali para se proteger ou para se alavancar. Tudo depende da sua estratégia, mas queria só fazer esse disclaimer e explicar. É isso, assim, uma outra forma que a gente gosta de falar disso, assim, todo mundo está acostumado com seguro de carro, né? Em geral, se você sabe mais ou menos o seu risco, você sabe se você tem ou não a propensão
o quão bom motorista você né? É até melhor do que a seguradora muitas vezes, mas o ponto é assim, se você, em geral, se você pagar o prêmio a sua vida inteira, você perde dinheiro no médio e longo prazo, mas assim, se você souber que, pô, você está indo por algum motivo, não é? Coisa que, assim, pô, você teve que trabalhar, você está trabalhando 3 vezes mais do que você deveria, dorme e vai dormir todo dia, 3 da manhã, acorda às 7 horas, já está trabalhando no dia seguinte. Volante, né? Pois é, aí você sabe que você tem um risco maior do que todo mundo. Talvez naquela janela, digamos, que você não vai fazer isso a sua vida inteira, né? Mas talvez naquela janela de 3 meses que você está fazendo isso de forma exagerada, vale comprar o seguro. E de repente vale a pena comprar até, digamos, com um seguro com 200% da tabela FIP. É isso aí. Dado que você sabe que tem uma alavanca assimetria. No seu risco, né? Ou você se... Isso. Só torço para que o final da história não seja mais grave do que só o bem dando material. Tem até uma história engraçada minha, pessoal, um grande amigo meu, que foi o padrinho de casamento, inclusive, ele tinha acabado de aprender a dirigir, comprou o primeiro carro dele, trabalhava longe, trabalhava à noite, né? Ele virava à noite, ele é um engenheiro elétrico, fazia manutenção de metrô e trem, então tem que ser à noite, porque é o horário que para, e ia de madrugada, voltava de madrugada para o trabalho. Aí um belo dia ele me liga todo feliz: Vitor, tem uma notícia boa e uma ruim. Aí eu: tá, qual é a notícia boa? Ele: aprendi a trocar o pneu do carro. Aí eu: e qual é a ruim? Eu bati com a lateral do carro no guarda-reio dormindo, estourei o pneu, aprendi a trocar o pneu do carro. Graças a Deus o dano foi só material, né? Ninguém se machucou, mas ele tinha seguro e salvou ele sabia que isso seria muito utilizado. Mas eu acho que é uma analogia, uma comparação muito boa de que você tem que comprar realmente, principalmente quando você acredita que o risco é maior. Pois se você mora na Europa, de repente numa Alemanha da vida, onde não tem risco de assalto, ou é muito pequeno, para que você vai comprar seguro para roubo de carro, né? Você compra só para batida. Agora aqui, Rio de Janeiro, São Paulo, as grandes capitais brasileiras, você tem que ter para assalto também. Então é um ponto relevante. Você compra seguro quando você acredita que você tem um risco relevante naquele momento. Agora vamos falar um pouquinho agora dessa questão, que eu acho que os investidores devem estar muito curiosos, de como que possíveis alterações fiscais e mais especificamente tributárias, né, dentro do ponto de vista de arrecadação fiscal do governo, podem afetar, na sua visão, se podem afetar o preço dos combustíveis, né? E principalmente o preço da Petrobras em função dessa queda do preço dos combustíveis. A gente tem visto aí nos últimos, pelo menos 3 semanas, uma discussão muito ferrenha sobre ICMS. O governo federal querendo fazer com que os governos estaduais zerem ou reduzam muito o ICMS, principalmente do diesel e do gás de cozinha e também da energia elétrica, né? E para que esses custos fiquem mais baratos para o consumidor final, né? Em contrapartida, o governo se propõe a fazer algum tipo de devolução desse recurso para os estados e municípios. Aí vem toda uma questão fiscal. Se a gente for falar disso aqui, é mais uma live que entra no ponto de, você vai ter que ver como que fica o teto de gastos, já estão querendo fazer um puxadinho no teto de gastos de novo, enfim, mas vamos focar na Petrobras aqui. O entendimento do nosso investidor final é que o preço da bomba vai cair. Supondo que isso seja feito, o preço da bomba vai cair, do diesel principalmente, e se o preço do diesel cai, até deve ter uma externalidade positiva para outros fatores da inflação. Como é que você vê esse movimento para dentro da empresa, para a Petrobras em si? Isso é positivo, é neutro, é negativo? Você acha que tem algum impacto? Não, no final do dia, o que está sendo discutido, proposto aí, é até bom para a Petro, né? Porque no final do dia está sendo repassado o custo, está sendo socializado o custo, né? Quando eventualmente, se a Petro vende ela mais barato o combustível, a conta fica com ela, né? Então até teve um outro jornal aí, de ontem para hoje, que escreveu, né? Pô, o governo está subsidiando SUVs, né? É por aí. Talvez se fosse feito um cartão combustível, né? Assim como em energia existe o programa Luz para Todos, né? Onde só o pessoal de baixa renda que usufrui desse benefício, você, né, tem até talvez uma assertividade maior, a conta fica menor. Né? Sem falar na confusão, que assim, acho que o mérito de reduzir tributo, acho que ninguém é contra, né? Sim. O quão factível vai ser operacionalizar isso, né? É uma outra discussão, né? Tem estado que demorou anos ali para uma renegociação com o TCU de questões fiscais, dívida ali, por causa de R$1 bilhão, assim, não, óbvio que isso é um valor relevante, mas que essa alteração do ICMS
se colocado em telecom, energia também, não só combustíveis, ia afetar eles em 6 bilhões de reais. Eu vi algumas estimativas até chutando para cima, né? De 25 a 50 não, eu tô bi falando de um federal. estado. Para um estado. Tá. O governo federal é de 25 a 50 bi ali, a estimativa de prejuízo de arrecadação. Isso por um tempo limitado, né? Então, na verdade, talvez quando a gente pensa na ação da Petrobras, tem dois impactos, né? Um, quando a gente discute o risco dela isoladamente, que como a conta não está para ela, dá para falar que é até bom para ela, uma vez que existe espaço até para ela subir o preço. Pouco provável. Mas, eu ia falar, eu acho que se isso acontecer, aí a gente vai ter um problema político grande. Mas só de não cair tá ótimo. Isso aí. Apesar, apesar de entender, desculpa até te interromper, apesar de entender que o correto nesse momento, dado a defasagem internacional do preço do barril do petróleo vis-a-vis o que do combustível, principalmente vis-a-vis o que a Petrobras repassa, deveria ter um aumento. Os investidores que não estão muito atentos a isso, eu sei, está caro, putz, eu também abasteço meu carro, eu também sinto no bolso aqui o quanto isso impacta a vida da população e nossa aqui, mas há uma defasagem em relação ao preço internacional nesse momento. A Petrobras já está dando algum tipo de subsídio, mesmo que não muito grande, como já foi feito no passado. Né? E eventualmente podia, sim, existem outras alternativas que o governo podia perseguir, né? Tributação, assim como existe royalties, né? Sim, a criatividade talvez é o grande risco aí, né? Então não só a gente está falando de aumento de risco país, mas eventualmente surgir outros tributos futuramente que a gente não está vendo hoje ainda. Acho que quando a gente olha a Petro negociando a menos de 3 vezes lucro, quando talvez ela devesse ter 7, 8, 9, 10, acho que é um pouco disso que o mercado está precificando. Mas se por um lado salvaram a Petro dessa conta, pelo menos nesse primeiro momento, por outro, quando a gente pensa em risco país, fiscal... A conta tem que ser fechada de um dos dois lados, né? Eu acho que ela acaba sendo afetada na questão do risco país, né? Então, que acho que é o que aconteceu aí nos últimos dias, onde o mercado como um todo tem realizado pelas preocupações do lado fiscal e político. Né? Sim. Uma outra parte que eu queria saber, assim, a sua opinião em relação a essa questão da Petro, né? Como você falou, ela hoje está negociada em 3 vezes o lucro. Tem os riscos políticos embutidos neles. A despeito disso, apesar da gente ter esse risco político embutido neles, você acredita que ela ainda está barata ou você acha que não? Esse é o preço justo da Petrobras justamente por culpa desses riscos? Não que o mercado esteja errado, né? Até porque assim, eu acho que o mercado é soberano. O preço que está lá é o preço certo para esse momento e a oferta e demanda dita isso. Mas obviamente quando você olha nas entrelinhas da empresa, vamos botar aqui na ponta do lápis, né? O momento que o barril do petróleo está batendo máximas aí, que há muito tempo ele não bate. A empresa distribuindo lucros muito elevados, como você disse aí, 2%, 3% ao mês, se for comparar com uma renda fixa, como os investidores buscam. Poxa, será que essa empresa não está até barata demais nesse momento, né? E poderia ser de fato uma oportunidade de entrada? Como vocês avaliam ela nesse momento? E assim, já indo para a conclusão, a gente acha que está muita coisa no preço mesmo, né? Diferente de outros ciclos onde... Acho que isso acontece com todas as commodities, são empresas de commodities praticamente, assim. Diferente de outros ciclos no qual a geração de caixa da empresa era utilizada para pagar dívida ou era utilizada para aquisição em geral, comprando outra empresa cara no pico de ciclo, ou para investimento orgânico. Dessa vez, não só a Petro, como outras empresas aí de commodities estão, em geral, desalavancadas e aí, consequentemente, esse recurso está sendo devolvido para o acionista. Tá? A Petrobras acabou de distribuir aí coisa de 10% de dividend yield, né? Que é mais se a gente calcula quase que isso por trimestre, né? Com essa dinâmica de preços que a gente está vendo. Então a gente acha que tem bastante coisa de ruim já no preço. Óbvio que dependendo do cenário que a gente imaginar aqui, de quais são os novos investimentos a serem realizados, nível de subsídio de combustível, essa geração de caixa da Petrobras pode se deteriorar rapidamente, né? Mas é por isso que a gente pensa assim, em cenários, uma árvore de probabilidades ali, diferentes cenários e
E aí, hoje em dia, a gente acha que, assim, como de fato parece ser o caso, de fato as pesquisas mostram, assim, o Lula parece ser favorito, acho que tem para realizar um pouco mais a ação se de fato esse cenário se concretizar, mas a gente brinca assim, pô, recebendo 10% de dividendo por trimestre, não é que você tem 30%, a Petrobras é blindada, né? Mas o dinheiro no seu bolso está blindado, né? Então o que você recebe até lá ajuda Exato. a ter um carrego razoável. E você até citou essa questão do Lula, né, como o presidenciável à frente nas pesquisas, né? Eu acho até que a gente já teve experiência do governo Lula, já teve experiência do governo Dilma, ou seja, o governo PT um pouco mais à esquerda, um governo dito de esquerda, né? A gente tem agora o governo do atual presidente Bolsonaro, um governo já mais dito de direita. Eu sempre digo dito porque a política, eu acho que ela é fluida para a gente taxar, ela é muito fluida para a gente taxar um partido, principalmente no caso do Brasil, como um partido somente direita ou somente esquerda. Quando você olha ali nas entrelinhas das ações que foram realizadas, tem ações mais populistas, tem ações mais pró-mercado, tem ações mais para a esquerda, ações mais para a direita. Então, acho que já deu para sentir que, trocando em miúdos, ele definitivamente não é um cara completamente ignorante. Não acredito que ele faria nenhuma tipo... Aí é uma opinião pessoal minha, tá deixando muito claro, não é uma opinião nem da instituição que a gente está aqui. Não acho que ele entrando, ele faria a Petrobras quebrar, né, novamente. Assim, acho que o risco político aumenta, talvez a precificação dela ali no primeiro momento sofra, mas eu não tenho essa preocupação tão grande. Agora, o que me preocupa muito como risco para a Petrobras é a questão do preço do barril do petróleo, de fato. Esse preço do barril do petróleo no patamar que está, ele incomoda não só o Brasil, ele incomoda o mundo inteiro. Como eu falei, a gente está tendo nos Estados Unidos inflação que a gente não tinha desde a década de 70, o Fed subindo taxa de juros na maior alta dos últimos 22 anos, né, de uma única reunião. Se você olhar a Europa também, como um todo, batendo patamares de 8, 9% de inflação em média, o mundo que não sabia o que era inflação há anos está sofrendo com a inflação. E um dos principais fatores é a questão do petróleo. Petróleo e Covid com China fechando, cadeia produtiva, aquele ponto que eu acho que aqui no Cara a Cara nós já debatemos umas 100 vezes, pelo menos, esse assunto. Então, assim, acho que em algum momento ou das duas umas, ou a gente vai começar a acelerar a transição de matriz energética de fato, que também já foi um tema que a gente teve aqui, ou a gente vai precisar alinhar, ajustar essa produção de petróleo com países ali da OPEP, substituindo a capacidade russa, ou o próprio Estados Unidos abrindo mão da reserva de emergência que ele tem, que ele fez um pouco disso agora, mas já prometeu recomprar. Você acha que algum caminho desse pode acontecer? Você vê isso no seu mapa? Novamente, isso aqui é meio que quase pegar a bola de cristal e pedir para você analisar, mas você tem algo disso no seu radar? Ótima pergunta, é um ponto super interessante dado esse momento, né? Porque o mundo estava caminhando para essa direção, né? De substituir um pouco os fósseis, energia renovável. E aí essa alteração de tributos que está sendo discutida agora, na verdade, talvez a gente até ande um pouquinho para trás nessa direção, né? Porque como você está reduzindo mais os tributos na gasolina versus o álcool, na margem a gasolina está ficando mais competitiva que o álcool. Então é até curioso esse ponto, né? Assim, a gente estaria andando na contramão do mercado. Eu acho que essa típica coisa que a gente já viu em outras discussões também, onde o pessoal mexe o leme, né? Vê a pontinha do iceberg mudar um pouquinho, mas esquece tudo ali que está lá embaixo, né? Então, miraram uma coisa, esqueceram de todos os outros impactos colaterais que essa mudança tem e essa questão das energias renováveis até um ponto que eventualmente pode ser afetado com essa alteração, né? Mas a gente acredita assim que talvez isso deveria estar sendo perseguido até mais fortemente antes até, né? Acho que a própria Europa reflete isso, né? Assim, dependência também do gás russo, do petróleo russo na Europa é muito tá grande. Vendo que o quão estratégico é, né, essa questão e talvez ela já deveria ter tomado algumas medidas isso no passado, né? Então, acho que isso daí é um caminho sem volta, talvez você tenha algumas lombadas aí no meio do caminho, mas energia renovável acho que é uma tendência, né? Geração, quando a gente falar de geração distribuída,
energia solar, eólica, assim, tem muita coisa legal acontecendo aí. A gente teve até uma live aqui legal que a gente falou sobre isso, falou sobre urânio também. E aí é aquela, quando você fala a palavra urânio, energia nuclear, vem aquele monte de coisa sobre, um monte de perguntas sobre, né? Putz, e Chernobyl, e o Césio 137, que foi o caso aqui do Brasil, tem nada a ver com energia, foi uma máquina de raio-x mal descartada. Então é bem polêmico esse tema de energias renováveis, principalmente quando a gente envolve o tema de urânio. Mas assim, a parte de petróleo realmente me preocupa bastante. Eu acho que a gente deve ter estabilidade no preço do petróleo em patamares elevados, talvez não $120 o barril, como a gente chegou a ver batendo, mas ali algo próximo a $100 eu acho que vai se tornar viável. Mas eu acredito que o mercado ele se equilibra, né? Com $100, como você falou aqui em algum momento da nossa live, você possibilita novos projetos, né? Até o próprio projeto do pré-sal aqui no Brasil, né, que ele tinha ali um target mínimo de $100 no preço do barril para que ele pudesse continuar sendo desenvolvido. Depois o barril derreteu para $40 o preço e aí tornou um projeto praticamente inviável de ser continuado ali sem gerar prejuízos elevados para a Petrobras. Eu acho que $100 pode viabilizar outros projetos pelo algum tipo de ajuste de oferta e demanda. Deixa o mercado agir, né? No final de tudo, a gente precisa ter essa tranquilidade, essa convicção de que o mercado tem que continuar agindo. A gente está chegando próximo aqui do final do programa, mas antes de fechar, eu queria que você me contasse um pouquinho quais são os principais fundos lá da gestora da Vinci, né, que estão disponíveis aqui hoje na nossa plataforma. Só para vocês saberem, todos os fundos disponíveis pela Vinci para o mercado estão disponíveis na nossa plataforma. Até para você poder acessar lá e descobrir quais são, é muito simples. Você entra no seu app, vai lá, investimentos, fundos de investimentos, escreve 20, exatamente como está aqui na legenda da nossa live, e aí vão aparecer todos os fundos da Vinci lá. Mas quais são os fundos hoje que têm acesso não só à estratégia de Petrobras, porque a estratégia de Petrobras que a gente está falando aqui, ela pode estar na sua carteira hoje e amanhã ela pode sair. A gente sabe que é um mercado muito volátil, mas que tem acesso à estratégia de ações de vocês, que traz por trás todo esse fundamento que a gente conversou aqui ao longo dessas quase uma hora. A Vinci é uma plataforma de investimentos alternativos, né? Então são várias caixinhas ali, tem os investimentos líquidos, de real estate, private equity, os líquidos, né? Onde os líquidos dá para a gente dividir ali entre o multimercado, os fundos long only e o long bias, o total return, que talvez está no meio do caminho ali, onde a gente tem tanta flexibilidade de, como você bem comentou, trabalhar lá com os derivativos, que os multimercados costumam atuar, fazer investimentos lá fora também, enquanto a gente olha o mercado de ações aqui. Então acho que todos os produtos ali estão na plataforma, né? Cada um com suas devidas características. E aí, obviamente, puxando a sardinha ali do meu lado, eu acho que a gente tem aqui um produto no qual a gente tem a flexibilidade de investir aqui no mercado brasileiro, mas não a obrigatoriedade, então a gente consegue investir no exterior, fazer toda mudança de portfólio de acordo com os ciclos de mercado, né? Quando a tecnologia estava mais na moda, a gente surfou bem essa onda, principalmente lá fora, investindo em Google, Microsoft, Facebook, até o Alibaba, quando eram empresas que iam se beneficiar da Covid, mas elas até tinham caído, né, inicialmente. Em geral, os ativos que se beneficiam sobem, né, como a gente vem falando aqui das empresas de petróleo, né. E também jogando esse jogo do ciclo de mercado, quando a gente viu todos esses problemas de inflação, aumento de juros, os exageros que o mercado acaba fazendo, né? Porque a gente brinca também que os ativos nunca estão no seu valor justo, né? Eles estão sempre exagerados para cima ou para baixo. Sim. Né? E aí a gente tenta fazer alguns hedges também, né? Então seja o mercado de derivativos, o câmbio foi importante para a gente com alguns hedges no passado. E aí, com todo esse viés, a gente tenta ter a carteira com melhor risco-retorno. Né? As próprias commodities, muitas vezes, em vez de comprar ação, a gente pode atuar comprando as commodities. Né? No passado, Legal. As commodities agrícolas tiveram um papel super relevante no nosso portfólio. Uma vez que, dado a relevância do Brasil, né, no agronegócio, a gente consegue monitorar um pouco melhor aqui os problemas climáticos também, vendo eventuais sinais de quebra de safra, seja de soja, milho, depois até da cana aqui também. A gente se posicionou comprado em soja, milho no passado, para depois só
aproveitar algumas oportunidades, como comprando SLC, Brasil Agro e mesmo num segundo momento a Mosaic Fertilizantes, que acho que pouca gente acompanha também, né? Mas com toda essa crise, primeiro ela foi super bem com o aumento de rentabilidade do agronegócio como um todo, né? É um dos maiores players que vende fertilizantes no mundo, tem uma operação grande aqui no Brasil, decorrente do fato de que no passado eles adquiriram a Vale Fertilizantes, né? E aí, por fim, esse ano, com os problemas da Rússia, a guerra, etc., deu mais uma outra pernada. Né? O Brasil importava muito fertilizante da Rússia e é o momento para essa empresa. Então, ter essa flexibilidade de investir no exterior muitas vezes é importante, né? Esse exemplo aqui da Mosaic Fertilizantes foi ótimo para a gente também no passado. E lembrando, para o investidor que não está muito familiarizado, né, assim, eu já trago aqui o meu favorito, o 20 Total Return. Tá? É o meu fundo favorito da 20, ele está na nossa carteira recomendada. Ele às vezes sai por um mês ou dois, por uma questão que a gente precisa fazer ali alguma alocação, algum ajuste de tamanho mesmo, tudo mais, mas é um fundo que está, cada 12 meses, 10 meses ele está na nossa carteira recomendada aqui do Modal Mais, é um fundo que a gente gosta muito, que a gente super acredita. Mas assim, quando vocês forem investir, se você não aguenta ali a pressão de um Total Return, né, que é o fundo mais alavancado, com um pouco mais de vol, procura ali um Long Bias, que é um fundo que consegue medir um pouco melhor a exposição para você em ações, em outros ativos, então consegue estar um pouco menos exposto no momento de queda. É um fundo que eu adoro, acho que ele é excelente para o investidor que está começando a querer botar o pezinho na bolsa, mas ele não tem coragem de dar aquele mergulho. Ele bota ali, o pé está meio gelado, tira o pé um pouquinho, né, ele vai andando um pouquinho, igual eu quando eu vou entrar no mar lá no Rio de Janeiro, eu sou carioca, quem não sabe, o Rio 40 graus, o mar é menos 10, tá? A água do mar do Rio é gelada para caramba. Então você vai lá tomar um banhozinho de praia, você vai, primeiro bota o pé, aí depois você bota o outro, aí você vai subindo a canela, aí quando a onda vem você pula para não pegar na coluna porque dá aquele frio horroroso. Então o Long Bias ele traz um pouquinho disso, né? Ele tem a possibilidade de estar alocado e até alavancado um pouco, mas ele também tem a possibilidade de reduzir bastante a exposição e controlar ali para que você não tenha grandes sustos. Então é um bom produto também para o investidor que quer começar a investir em ações, vai no Long Bias, eu acho que é o melhor caminho mesmo para vocês, né? Gustavo, cara, só posso te agradecer imensamente aí essa quase uma hora de live, aqui, essa aula que você deu pra gente sobre Petrobras, política, tributação, gestor brasileiro fala de tudo, isso é maravilhoso. Queria te agradecer imensamente e deixar aí últimos recados, se você quiser dar algum recado para alguém, fique à vontade aí nos últimos minutos. Não, queria agradecer de novo ao Modal pelo convite, dar os parabéns aí pela trajetória que vocês fizeram e acho que qualquer um que tenha mais dúvidas adicionais, acho que a 20 tem um time que pode ajudar aí pra gente tirar essas dúvidas aí. É um time, não, vocês têm uma seleção, tá? Aliás, a Carol aí, que é RI de vocês, cara, é sensacional. Segue ela lá nas mídias, no LinkedIn, chama a Carol, tira dúvida direto com ela. Me procura também, eu tenho meu arroba aqui do meu Instagram também, entra lá no meu Instagram, pessoal, pergunta o que vocês quiserem da 20, eu juro que eu respondo a todos vocês diretamente, né? A galera acaba entrando muito depois para assistir a live, né? Durante a live em si é difícil, às vezes, de acomodar as agendas, então o pessoal assiste à noite. Então você que está assistindo aí e que não está ao vivo, pode mandar no meu arroba aqui embaixo que eu vou te responder. E se não souber o da Carol, me manda lá no direct que eu te passo da Carol também. A Carol faz esse trabalho sensacional de educação também com os investidores, tá bom? Gustavo, obrigado, mestre. Só posso te agradecer realmente a 20 aí pela participação e pela parceria de sempre. E para os investidores que estão nos assistindo, aguardo vocês aqui na próxima quarta-feira no Cara a Cara com o Gestor. Um abração e até lá. Valeu! Obrigado. Tchau, tchau.